Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos aí, pessoal, nos nossos estudos, né? Agora daqui para frente já é quase reta final, né, pessoal? Né? Nós estamos hoje já na nossa 9ª aula, 9 aulas hoje, né? Na aula passada eu falei da segunda parte da aula, da 8ª aula, que concluí sobre os órgãos do Ministério Público, sobre a Câmara de Coordenação e Revisão, né, e sobre a corregedoria, tá certo? Porque os membros que também fazem parte dos órgãos do Ministério Público, nós estudaremos em tópicos separados, que é exatamente o objeto do nosso estudo na partir da 9ª aula. Hoje, pessoal, nós estudaremos os membros do Ministério Público, tá? Estudaremos os membros do Ministério Público, aí incluindo aí aqueles tópicos do seu edital, né? Investidura, ou seja, passando por concurso público, os requisitos do concurso público, todos os detalhes do concurso público relacionado a para membro, concurso público para membros, tá? Conforme dispõe a Lei Complementar 75 e a Constituição Federal, porque existe ali uma diferença, né, sobretudo no que tange ao requisito, né? E também falaremos de promoção, requisitos para promoção por merecimento, promoção por antiguidade, todos os detalhes referentes à promoção, garantias, vedações, aposentadoria, tá certo? Tá? E eu quero agradecer aí, pessoal, as palavras, as considerações que vocês estão dispensando a mim pelo e-mail. É uma satisfação, na verdade é isso aí que dá energia para o professor, né? Muito obrigado. E eu quero dizer que vocês estão de parabéns, por quê? Porque quem começou agora está pegando com afinidade, e aqueles que já estavam fazendo o curso, aquele que já vinha pegando antes, também está aprofundando, porque eu vejo isso pelas perguntas, tá? Pelas perguntas. E eu vejo também, por algum e-mail, né, as pessoas refletindo, fazendo referência às dificuldades que estão tendo aí no dia a dia. É isso mesmo, pessoal, é assim mesmo, tá? Mas as coisas só tornam também gostosas na vida se você adquirir com dificuldade. Por isso que eu falo, daqui um dia, quando você estiver lá no MPU, lá no Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal, ou Ministério Público Federal, né, certamente muitos vão dizer para você, poxa, você que tem sorte, mas não viu que você ralou pra caramba para passar nesse concurso, né, pessoal? Tá? Vamos lá então? Hoje iniciaremos então um tópico referente aos membros, tá? Pessoal, exercícios exaustivamente, tá? Exercícios exaustivamente, por quê? Porque você fazendo exercício vai potencializar o seu nível de aprendizado e você vai ter a oportunidade de estar fazendo as perguntas para mim ainda antes da prova. Tá? Marciano, por que está errada esta questão? Por que está certa esta questão? Eu acertei no chute, mas não sei onde está certo, tá? Você baixa os exercícios, todas as provas e manda bala. Claro que eu já falei para vocês que nós resolveremos aqui no final do nosso curso algumas provas do CESP, tá? E além daquela nossa aula sobre revisão geral que terá, ok? Sobre membros do Ministério Público da União. Me ajuda aqui, pessoal. Isso aqui eu tenho. O que significa cada vertical disso aqui? Faz referência a cada ramo. Então aqui o que tem mesmo? Aqui é o Ministério Público Federal, muito bem, tá? O Ministério Público Federal, os membros que o compõem, no último nível, subprocurador-geral da República, né? A prova vai dizer para você que o último nível da carreira do MPF é o Procurador-Geral da República. Isto é falso, porque Procurador-Geral da República não é parte da carreira. Quero dizer, ninguém faz concurso para dizer, ó, chegarei a Procurador-Geral da República pela promoção. Não, porque é um cargo temporário, um cargo de provimento temporário. É escolhido pela autoridade competente, que você sabe quem é, não é? Pelo governador do estado? Muito bem, pelo presidente da República, né? Esse aqui
né, dentre integrantes da carreira maior de 35 anos, né, for integrante de lista tríplice para escolher o PGR. Ih, Marcelo, isso aí você pode esquecer, você pode inventar essa pegadinha com outro, com nós não, Marcelo, muito bem. PGR não precisa de lista tríplice, né? Precisa de lista tríplice, PGT, PGJM, PGJ. Marcelo, isso aí eu nem esquento mais com isso. Então veja bem, pessoal. O último nível é o subprocurador-geral da República, tá? Procurador regional da República e procurador da República, membros do MPF. Estudaremos esses membros no que tange aos requisitos para investidura, para a ascensão, promoção, o que é garantido a esses membros, ou seja, garantias, incluindo aí as prerrogativas, por exemplo, no final desse nosso tópico referente a membros, quando eu perguntar para você, vem cá, onde é que o subprocurador-geral da República é processado se ele praticar um homicídio? Onde que ele é processado se ele praticar... Onde que um procurador da República é processado se ele praticar um crime? No final você vai dizer, e vou mais ainda, Marcelo. Ele pode ser investigado pela Polícia Federal ou só o próprio Ministério Público que vai investigar? Olha a importância do nosso estudo. Isso cai, pessoal. Isto não cai, despenca, tá certo? E também estudaremos os membros do MPT, portanto aqui Ministério Público do Trabalho, no último nível, subprocurador-geral do Trabalho, né? A pegadinha é dizer que o último nível da carreira do MPT é o Procurador-Geral do Trabalho. Não, Procurador-Geral do Trabalho não é cargo de carreira. Ele é cargo temporário, no sentido de provimento temporário, e não vitalício. Se perguntar para você, colocar para você o cargo, todos os cargos do Ministério Público, dos ramos do Ministério Público, são de provimentos vitalício falso. Esses são de provimento vitalício. Esses são agora de procurador-geral, não. Porque ele fica por 2 anos, pode ser reconduzido mais uma vez, no caso destes, procuradores gerais, isso aqui não tem limite de recondução, tá certo? Portanto, não é vitalício, né? No ramo denominado Ministério Público do Trabalho, que é aquele ramo responsável por assunto trabalhista, que é aquele ramo responsável para atuar na Justiça do Trabalho, tá? É composto também, todos eles são compostos de 3 níveis, né? No topo, subprocurador-geral do Trabalho, procurador regional do Trabalho e procurador do Trabalho, tá? Nós temos também, né, o MPM, Ministério Público Militar, que no seu último nível é integrado pelo subprocurador-geral da Justiça Militar, procurador da Justiça Militar, nível intermediário, e cargo inicial, né, o promotor da Justiça Militar, tá? Engraçado, né, Marciano? Aqui é da Justiça e aqui é exatamente, tá? E o MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no seu último nível é composto no que tange aos membros, pelo Procurador de Justiça. O nível intermediário, abaixo do Procurador de Justiça, não é Procurador-Geral de Justiça, tá, pessoal? Procurador-Geral de Justiça é o chefe do órgão. Nós estamos falando de membros, né, de provimento vitalício. Membros de provimento vitalício e não membros em todos os membros. Promotor de justiça, aqui é promotor da justiça, promotor de justiça, e no nível inicial, promotor de justiça adjunto. Faltou aqui a palavra adjunto, você coloca aí, tá, pessoal? Coloca aí, ó, adjunto. Promotor de justiça adjunto. Tá certo? Promotor de justiça adjunto, então é o quê? Tá? É o cargo, é o nível da carreira, é o cargo inicial do MPDFT. E o promotor da justiça, sem a palavra adjunto, é o cargo inicial, tá certo?
da carreira do MPM. Então fica isso aqui para promotor de justiça adjunto e este promotor da justiça, tá certo? Engraçado, né, Marciano? Só eles dois que não tem procurador, né? Isso, no nível inicial, né? Porque tanto o MPF quanto o MPT, tá certo? É procurador da República e aqui procurador do trabalho. Procurador da República para o MPF e procurador do trabalho para o MPT. Exatamente, isso mesmo, pessoal. Isso mesmo, né? E você não pode esquecer, porque ele pode trocar esse R aqui por F. Porque olha a pegadinha. Se é MPT e todos eles têm T, ó, T, ó, procurador do trabalho, procurador regional do trabalho, subprocurador-geral do trabalho. Poxa vida, Marcelo, por que esses caras não facilitaram para nós, né? Jogasse um F aqui, procurador federal, procurador regional federal, subprocurador-geral federal, como que fica bonito? Sim, mas fica bonito, mas isto é falso. Não é procurador federal. Se perguntar para você, ó, se colocar na sua prova, o procurador federal compõe-se o nível inicial da carreira do MPF. Falso. Pode mandar falso. No meio da sua prova você grita assim, ah, esta aqui é pegadinha. Tá? Imagina aquele silêncio total, o fiscal vai te dar uma esculhambada, entendeu? E ainda corre o risco de tomar sua prova. Então não faça isso, mas que dá vontade de fazer, dá, porque você vai desestruturar os seus concorrentes. Imagina, você no meio de uma prova, você solta assim, ó, aqui tem pegadinha. Coitado, os caras não vão saber onde tem pegadinha. Um vai estar na questão 35, outro vai estar na questão 70, outro, ele vai, aquele que estava em dúvida, ele vai desmarcar. Ele vai, meu Deus, onde que tem pegadinha aqui? Entendeu? Não faça isso porque vão tomar sua prova, tá? Tá? Então, procurador federal, não cuidado, segue esta, colocando assim, ó, então é examinador, né? Eu falei na aula passada que fique esperto com o examinador. O examinador não é seu padrinho, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu tio. Por que ele quer ajudar você? Ele quer ajudar você nada. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer detonar, colocar as pegadinhas. Coloca assim, ó. Considerando que... Ou então coloca... no que tange aos membros do Ministério Público da União, ou no que se refere ao Ministério Público do Trabalho, o nível inicial, o cargo inicial é do procurador do trabalho, vírgula. Ao passo que no que tange ao Ministério Público Federal, o nível inicial é procurador federal. Muitos alunos vão falar, claro, esse aqui não era nem para cair mais, você está tão fácil, porque se MPT é procurador do trabalho, é PT, MPF vai ser PF. Falso, é PR. Apesar de não ser MPR, porque não existe Ministério Público da República, né? Ministério Público Federal, né? E os integrantes largo F e jogo R, tá? R de República, R de República. Sabe por quê, pessoal? Porque é o Ministério Público responsável para atuar nas questões envolvendo a República Federativa do Brasil, questões federais, tá certo? Por exemplo, ó, se eu ressaltei a Receita Federal da sua cidade, eu, na verdade, feri um bem da República Federativa do Brasil, não é isso? Da União. Por isso, procurador da República, tá certo? Tranquilo, pessoal? Estudaremos esses membros a partir de agora, tá? E eu chamo a sua atenção e vou fazer uma revisão lá da aula passada, tá? Da seguinte forma. Você será, com a graça de Deus e com o seu esforço, um servidor do Ministério Público da União. Tá, pessoal? Isso aí é o seguinte, parece que esse sonho, e quando eu estudava para concurso era assim, não parece que às vezes o sonho que a gente não vai conseguir, parece? Parece que está distante da gente? Não está distante, pessoal. Alguém vai passar. Vai passar, pessoal. Não tem jeito. Foi para isso que fez o concurso, para contratar o pessoal. Entendeu? E esse alguém pode ser você. Entendeu? Então, aquele sonho que parece impossível, não é impossível. Agora, é questão de tempo. Não pode ser hoje e não será amanhã. O concurso está sendo no final de maio, depois vem o gabarito e tal. Mas você imagina, já pensou que ano que vem, numa hora dessa, você pode ser um servidor do Ministério Público da União? Entendeu? Tá? E será
se assim for da graça de Deus, porque você está fazendo a sua parte. Então vamos fazer uma revisão só em que tange duas palavras, pessoal, duas palavras: lotação e atuação. Lotação e atuação. Eu vou aproveitar esse quadro para questionar a você se você se lembra dessa diferença de lotação e atuação. Porque, como eu estava dizendo, você será servidor do Ministério Público, você tem que saber o que significa lotação e atuação. Lotação, eu te dei o exemplo da casa, né? Onde você mora é o seu local de lotação. Onde você vai trabalhar todos os dias, no sentido de que desenvolver sua atividade fim, porque você também está... Ô Marciano, você quer dizer que eu não trabalho em casa, seu cara de pau? Você trabalha em casa, mas a sua atividade fim é lá na empresa X, no órgão tal, não é? Então, pega isso aí, a sua casa seria a lotação. E onde você vai trabalhar seria a sua atuação, onde você oficia. Assim também é esse pessoal. Eles têm a casa deles, não onde eles moram, mas onde está ali o gabinete deles, a mesa deles, computadores deles, vocês, assessores dele. E essa casa é chamada de unidade de lotação. Só que eles não fazem a justiça, concorda? Eles provocam o Poder Judiciário, eles denunciam, eles vão lá fazer audiência. Então, nesse local onde ele vai, que é o local do Poder Judiciário, seria o local de atuação, chamado de onde se oficia, tá certo? Por que que isso é interessante? Porque lembra que eu falei para você que vai chegar um momento em que você vai ter que responder para mim, ó, ou para a prova. Se um procurador do trabalho praticar um crime onde ele... Melhor, vou fazer a pergunta mais ampla, para dificultar. Se um membro do MPU, pronto, falou membro do MPU, você fica ligado, ó. Você pega uma questão onde está lá, o membro do MPU, ele não quer saber de qual ramo, ele generalizou. Concorda? Quando a pergunta é feita, o membro do MPF, aí vinculou. Agora vem a pergunta e fala assim, o membro do MPU, pensa da seguinte forma, generalizou para qualquer dos ramos. Portanto, se o membro do MPU pratica um crime, onde ele será processado? Você vai ter que ter uma noção sobre essa questão de atuação, né? Porque senão vai perguntar para você, será processado no local onde ele estiver lotado. Não, será processado de acordo com o local onde ele oficia. Você que está me assistindo, você é um subprocurador-geral da República. Você oficia onde? Onde que você vai fazer suas audiências? Onde que você vai protocolizar suas peças, a sua denúncia, os seus documentos? Eu não vou, Marciano, eu sou subprocurador. Você acha que eu vou protocolizar, Marciano? Vai meus... O motorista, vai esse pessoal. Não, mas eu quero dizer onde que vai levar a sua peça. Ora, onde vai, né? Ali depende disso aí. Ora, o subprocurador-geral da República oficia perante o STJ. Ora, se ele oficia perante o STJ, diz o artigo 105 da Constituição Federal, um dos seus dispositivos, que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar membros do MPU que oficiarem, que atuarem perante tribunais. Por isso que eu volto nessas duas palavras sobre lotação e atuação. Vamos lá? Procurador da República está lotado onde? Onde que fica o gabinete dele? Onde que ficam os assessores? Onde que fica aquela unidade, aquela instituição, melhor, não gosto de falar instituição, porque a instituição é o MP. Onde que fica a unidade? Escrito lá, o Ministério Público Federal, embaixo, Procuradoria da República. Eles estão lotados na Procuradoria da República. E onde é que eles oficiam? Onde que eles atuam? Onde que eles pegam a malinha dele e falam, assessor, estou indo na audiência. Onde que eles vão? Na Justiça Federal, no Juiz Federal de primeira instância, tá certo? Esse aqui, ó, vai atuar na JF, na Justiça Federal, tá certo? E o Procurador Regional da República? Opa, já é um cara mais velho, no que tange, talvez não tão velho quanto a idade, mas no que tange ao tempo de serviço, porque, ó,
Quando faz concurso, entra aqui, para cá não faz concurso, para cá é promoção, tá? Opa, esse aqui já é um pessoal de um nível de tempo de serviço maior, tá certo? Eles vão atuar no Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância do juiz federal, tá? Porque ele está ligado aqui, ó. Esta é a primeira instância, essa é a segunda instância. E o subprocurador, o procurador regional da República, ele está lotado onde? Numa Procuradoria Regional da República. Lembra? Numa Procuradoria Regional da República. E o subprocurador-geral da República está lotado onde? Onde que fica o gabinete deles? Onde que fica vocês, assessores deles? Fica no DF, em Brasília, né? Fica numa Procuradoria-Geral da República. Poxa, Marciano, sacanagem. Se aqui é Procuradoria da República, se aqui é Procuradoria Regional da República, se eu marcar na minha questão que o Subprocurador-Geral da República está lotado numa Subprocuradoria-Geral da República, está errado, Marciano? Tá. Porque não existe Subprocuradoria-Geral da República. Existe subprocurador. Mas ele é lotado na Procuradoria, aí sai fora o S. Na Procuradoria-Geral da República, tá certo? E ele vai atuar onde? Ele atua no Superior Tribunal de Justiça, tá certo? Que é o órgão de atuação próprio dele. Ele atua também no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, só que aí, lembra, que é por delegação do PGE, do Procurador-Geral Eleitoral. E quem é o Procurador-Geral Eleitoral mesmo? Quem é o Procurador-Geral Eleitoral? Uma balinha para quem acertar muito bem. Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República, que acumula essa função de Procurador-Geral Eleitoral. Procurador-Geral da República ele tem muitas funções. Você acha que ele vai fazer tudo isso, pessoal? É quase que impossível. Então ele delega isso para o Marciano, que é um subprocurador. Marciano, você vai atuar no TSE. Ora, está aqui. Ele atua no STJ, no TSE. Atua também nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Só que também por delegação. No STJ é por delegação, Marciano? Não, porque ali já é atuação própria dele. Da mesma forma que o PRF, a atuação própria dele é no TRF e o PR na Justiça Federal, tá certo? Procurador do Trabalho, membros do MPT. Para você não perder o contexto, nós estamos estudando o quê? Estamos estudando os membros, só que eu aproveitei para chamar a sua atenção sobre unidades de lotação e unidades de atuação, que é a mesma coisa. Atuar para nós é oficiar, tá? Procurador do Trabalho, ele atua onde? Ele atua perante a Justiça do Trabalho de primeira instância, ou seja, perante o juiz do trabalho, mas também ele atua perante o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Então, ele também pode atuar aqui ou atuar aqui. Tá certo? Enquanto que o PR atua aqui. Né? Para ele atuar aqui, ó, só se o Conselho Superior autorizar. Por exemplo, faltou um PRR. Já o Procurador do Trabalho atua na Justiça do Trabalho de primeira instância e também no Tribunal Regional do Trabalho. O Procurador do Trabalho está lotado onde? Ele está lotado na Procuradoria do Trabalho. É isso? Falso. Não existe Procuradoria do Trabalho. Sacanagem, Marcelo, porque tem Procuradoria da República e não tem Procuradoria do Trabalho. É isso. A casa dele, onde fica o gabinete, a mesa, os computadores, os assessores, é junto com a casa desse. Ou seja, o Procurador do Trabalho está lotado na mesma unidade do Procurador Regional do Trabalho. Ou seja, numa Procuradoria Regional do Trabalho. Procuradoria Regional do Trabalho. Por quê? Porque não existe Procuradoria do Trabalho. Apesar de existir Procurador do Trabalho, mas eles ficam juntos aqui. Ó. Esses não ficam juntos, né, Marcelo? Esses não se misturam. Esses se misturam. Claro que dentro
dessa unidade, cada um vai ter seu gabinete, não é isso? Claro que você já viu, né? Se aqui é mais velho, vai ter um gabinetezinho melhor, mais bonito, né? Por exemplo, um gabinete fica mais perto do elevador, outro fica mais no final. Quem que você acha que vai ficar com o lugar melhor, mais bonito? Evidentemente que o Procurador Regional do Trabalho, que está mais tempo de serviço, pô. Está mais tempo de serviço na instituição, nada mais justo. Você, Procurador Regional do Trabalho, já está aí há 15 anos na instituição, entrou o Marciano, acabou de entrar, quer sentar na janela? Ô Marciano, para aí, ó. Vai no seu gabinete, lá pro fundo, pô. Ah, mas eu quero ficar no gabinete mais bonito, perto aqui do elevador. Não, ué. Aqui é dos procuradores regionais. Eles ficam na mesma casa, podem atuar no mesmo lugar, inclusive. Agora, o procurador do trabalho, às vezes, atua perante o juiz de primeira instância. Marciano, quando é que um procurador do trabalho vai atuar perante o juiz de primeira instância? Você consegue imaginar? Você sabe. Você sabe, pensa. Muito bem, ó. Quando estiver defendendo o direito de índio, por exemplo, eu contratei índio para trabalhar na minha empresa, tá? Melhor, na minha fazenda. Faz de conta que eu tenho fazenda. Não tenho, tá, pessoal? É mentira, mas só para questão de exemplo. Faz de conta que contratei o indígena para trabalhar na minha fazenda, porque eu não quero pagar direito trabalhista que nem eu pago para os outros. Quem que vai defender o direito desse indígena? O Procurador do Trabalho. Onde que ele vai entrar com ação? No Juiz do Trabalho. Ah, muito bem. Procurador Regional do Trabalho atua no TRT. Subprocurador-Geral do Trabalho fica numa Procuradoria-Geral do Trabalho, porque não tem subprocuradoria. Assim como não tem no MPF subprocuradoria, não tem subprocuradoria no MPT, mas tem o subprocurador. Mas não tem subprocuradoria. A casa onde eles ficam, onde ficam seus gabinetes, seus computadores, seus papéis, seus assessores, chama-se Subprocuradoria Geral do Trabalho. E eles atuam onde? Perante o Tribunal Superior do Trabalho. Tá certo? Tá? Falamos então da unidade de lotação. E o promotor da Justiça Militar? Promotor da Justiça Militar, ele oficia perante onde? Ele está lotado onde? Ele está lotado numa Procuradoria da Justiça Militar, tá? Numa Procuradoria da Justiça Militar, no mesmo lugar onde esses estão alotados, Procuradoria da Justiça Militar. Porém, esse aqui oficia perante o auditor militar. O auditor militar significa juiz auditor, tá? Juiz auditor, JA. Lembra que eu colocava JA? Juiz auditor. Tá certo? O procurador da Justiça Militar também vai oficiar perante um juiz auditor. Por que isso? Porque nós não temos um tribunal regional para ele. Ó, aqui eu tenho um TRT, aqui eu tenho um TRF, só que não tem na Justiça Militar um TRM para os membros do meio. Do meio do quê? Do meio da carreira. Por isso que eles descem. Por que eles descem? Porque eles vão atuar perante a Justiça Militar de primeira instância, chamado juiz auditor. Tá certo? Eles ficam na mesma casa. Tá certo? Da mesma forma, né, Marciano? Claro que esses aqui são mais velhos, né, Marciano? Vão ficar no lugar melhorzinho, né, Marciano? Isso. Eles estão lotados numa Procuradoria da Justiça Militar, só que ambos, tanto promotor da Justiça como procurador da Justiça, oficiam perante juiz auditor. Se colocar para mim lá então assim, Marciano, ó, o local de lotação do procurador da Justiça é a Procuradoria da Justiça Militar, tá? E ao passo que o local onde oficia é o Tribunal Regional Militar. Está errado, porque não existe TRM que nem no TRT, que nem no TRF. Tá certo? Do juiz auditor de primeira instância já sobe para a segunda instância. Tá certo? Não tem aqui, ó, não tem o TR aqui, ó. Já sobe aqui para a instância máxima, que é o STM, Superior Tribunal Militar. Quem atua no STM é o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, tá certo?
Esse subprocurador-geral da Justiça Militar está lotado. Onde que fica a casa deles? Onde fica o gabinete? Onde fica a mesa, os computadores, vocês, assessores? Fica numa subprocuradoria-geral da Justiça Militar. Tá certo? E, por fim, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tá certo? Nós temos como órgão de primeira instância a promotor de justiça adjunto. Promotor de justiça adjunto fica lotado onde? Numa promotoria de justiça. Promotoria de justiça, tá? Ele atua onde? Perante a Justiça do Distrito Federal de primeira instância, Justiça do Distrito Federal. Não estou dizendo, cuidado com a pegadinha, vai dizer que o promotor de justiça adjunto atua perante a Justiça Federal de primeira instância do DF. Falso. Realmente, no DF tem Justiça Federal. Só que quem atua na Justiça Federal é o Ministério Público Federal. O promotor de justiça adjunto vai atuar na Justiça do Distrito Federal. TJDF, só que na primeira instância, ou seja, nas varas, nos juízos, nas varas do Tribunal ou da Justiça do Distrito Federal. Na primeira instância da Justiça do Distrito Federal, tá? E o promotor de justiça, que sai fora a palavra adjunto, o cara foi promovido, sai a palavra adjunto, e ele passa a ser chamado de promotor de justiça, é o cargo intermediário, atua também nas varas da primeira instância da Justiça Estadual, e é lotado também na promotoria de justiça. E o procurador de justiça, que é o último nível do MPDFT, está lotado, então, está lotado na Procuradoria de Justiça e vai atuar no TJ, tá? No TJDF, já no órgão colegiado. Tá certo, pessoal? Falamos, então, aqui da unidade de lotação e também onde oficia. Tá certo? Tá? Por quê? Porque esse apanhado geral, essa definição de lotação e a atuação, o ofício é importantíssimo para você definir a questão, inclusive para definir a questão de competência para processá-lo e etc. Tá? Prosseguindo, pessoal. Prosseguindo, tá? Prosseguindo, então, podemos agora entrar nas palavras, melhor, nos assuntos específicos do edital. Você pega o seu edital aí, você vai ver que está lá, membros, tá? Ingresso na carreira, investidura, como é que se investe na carreira de membro. Importante dizer, né, pessoal? Importante dizer para você, tá? Que o ingresso na carreira de membro, veja bem, pessoal, o Ministério Público da União, ele tem membros e servidores. Você vai fazer concurso para quê? Você está inscrito para servidor. Você compõe o quadro auxiliar. Você vai ser assessor, você vai ser técnico administrativo, vai trabalhar num gabinete de alguém que seja membro. Então, eu não posso confundir, e talvez por um equívoco meu, eu não tenha falado isso desde o início, ou se falei não estou lembrado, né? De que não se confunde membro do MPU com servidor do MPU. Servidor são os auxiliares dos membros, tá certo? Membros são aqueles que realmente atuam na atividade fim. Por exemplo, quem vai fazer uma audiência lá na Justiça Federal, que você acabou de ver aqui, ó, né? Quem vai fazer uma audiência na Justiça Federal é você que passou para o MPU e agora é assessor de um procurador da República ou é o procurador da República? Muito bem, é o procurador da República, porque ele é o membro e você é o auxiliar do membro. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque não se confunde, pessoal, né, as carreiras. Existe a carreira dos servidores, chamado de apoio técnico, no sentido de serviços auxiliares, e tem a carreira específica e a forma de ingressar na carreira
dos membros. Nós estamos, a matéria, objeto do meu estudo é Lei Complementar 75, do professor de Direito Administrativo. Ele vai centrar, por exemplo, dentre os seus assuntos, na 8.112. Vocês, servidores, são regidos pela 8.112. Os membros são regidos pela Lei Complementar 75, que é a lei orgânica do Ministério Público da União, que é o Estatuto do Ministério Público da União. Tá certo? Com essa ressalva, nós podemos estudar a forma de ingresso na carreira. Ingressar na carreira de quê? De membros do MPF, do MPT, do MPM ou do MPDFT. Como que ingressa na carreira? Tá certo? O ingresso na carreira é através de concurso público, que é o nosso próximo tópico, depois deste, porque estudaremos os requisitos para participar, para ingressar no MPU, os requisitos do concurso, tá? Aqui interessa para nós o seguinte, ó, cada carreira é independente. Sim, mas o que tem a ver isso com isso, ou conosco, Marcelo? O seu, por exemplo, você servidor, você está fazendo concurso para quê? Você está fazendo concurso para o MPF? Ou para o MPT? Ou só para o MPM ou só para o MPDFT? Para nenhum deles apenas. Você está fazendo concurso para o MPU. Por isso que você pode, ó, navegar em todos os ramos. Inicialmente você será lotado no ramo, mas vai chegar o momento que abrir o concurso, você vai dizer, ó, estou enjoado de estar no MPDFT. Quero ir lá para Mato Grosso, quero ir lá para Cuiabá, entendeu? Vou pedir remoção para o MPF ou para o MPT, já que esses dois ramos existem em Mato Grosso. Tá? Não, eu quero ir para o MPM, mas eu quero ir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Está aqui, ó. Você pode fazer esse remanejamento. Agora, no que tange ao MPF, melhor, aos membros, a carreira é independente. Significa que, tá? A carreira do MPF, quem faz para o MPF vai ficar no MPF, quem faz para o MPT vai ficar no MPT, quem faz para o MPM vai servir o MPM, e quem faz para o MPDFT, né, vai integrar o MPDFT, porque a carreira é independente. Aí vai cair na prova para você dizendo que pode ser aproveitados membros de um ramo para outro. Falso. A carreira é independente. O que isso quer dizer? Cada ramo fará o seu concurso. Olha a diferença para servidor. Aí eu estou na frente, Marcelo. Eu estou na frente, pode até ganhar mais que nós, né, Marcelo? Só que eu faço concurso para os 4 aqui, ó. E eles só fazem concurso para cada ramo. Se ele enjoar do MPF, 2 coisas. Ou ele pede para sair, pede exoneração, ou então ele tem que fazer outro concurso para mudar de ramo. Eu não preciso, Marcelo. Eu posso navegar para um para o outro. Tá aí, eu estou na frente deles, está certo. Você está na frente dele nesse ponto mesmo, realmente. Por quê? Porque a carreira para cada ramo é independente. Cada um faz o seu concurso. Beleza, pessoal? Provimento vitalício. Nós não temos 3 níveis aqui? Ó? Temos. Cada um é composto de 3 níveis. Nível inicial, nível final. Nível inicial, nível final. Nível inicial, nível final. Procurador da República termina com subprocurador-geral da República. Procurador do Trabalho termina com subprocurador-geral do Trabalho. Promotor da Justiça Militar termina com subprocurador da Justiça Militar. Promotor de Justiça Adjunto termina com procurador de Justiça. Esses cargos, senhores, são de provimento vitalício. Ué, Marciano, como assim? Tá? Primeira coisa, pessoal, se perguntar para você assim, ó, todos os cargos envolvendo membros, todos os cargos do MPU são de provimento vitalício, falso. Só os 3 níveis, ou seja, esses aqui, do inicial ao final. Porque o chefe
não é vitalício. Claro, ninguém vai ficar chefe para sempre. Não é isso? É de investidura temporária. Fica lá por 2 anos, podendo ser reconduzido uma vez, no caso desse, ou isso aqui várias vezes, de acordo com o procedimento. Tá certo? Mas não é vitalício. Provimento vitalício significa o quê? Que o cargo é vitalício e não temporário. Quando você faz concurso, agora não mais para servidor, vamos imaginar que você, daqui a um tempo, já fez direito, ou aqueles que já têm direito, vão continuar estudando para ser membro. Você passa para promotor de justiça, promotor da justiça militar, promotor da justiça militar. Você vai ingressar aqui. Você sabe que você não está ingressando por tantos anos. Você está ingressando até que Deus o tire você dali. Não é isso? Ou com aposentadoria, ou seja, inatividade, ou até mesmo com falecimento, porque a nossa vida está na mão de Deus, a gente não sabe, entendeu? Ou se porventura você não passar no estágio probatório, não é isso? Tá? E aí que vem a pegadinha. Marciano, então por que é provimento vitalício se tem esse troço de estágio probatório? Olha só, o cargo é de provimento vitalício. O cargo é de provimento vitalício. Tá? Agora, para o sujeito manter-se no cargo, ele precisa passar por um experimento que denominou-se de estágio probatório. Mas o cargo inicial é vitalício. Todos eles aqui são de provimento vitalício. É só para diferenciar, pessoal, da outra palavra, provimento temporário. Provimento temporário são dos chefes, dos membros de carreira. Por que de carreira? Ingressa, depois é promovido. Ingressa, depois é promovido. Ingressa, depois é promovido. É de provimento vitalício, tá certo? Não é temporário. Claro que não posso dizer que entrou no cargo já é vitalício. O ser humano, a pessoa, o cargo é vitalício. A pessoa, para tornar-se vitalícia, ela precisa passar pelo estágio probatório. Muito bem, tá certo? Mas por hora basta você guardar essas duas palavras. Carreira independente, cada um faz o seu concurso, proibido trocar, proibido aproveitamento. Poxa vida, Marcelo, mas fez um concurso para o MPF de 100 vagas, passaram 150. Pega esses 50 e aproveita no MPT. Pode? Negativo. A carreira é independente, cada um faz o seu concurso. Proibido o aproveitamento, e seja remover depois que entrou, ou seja, aproveitar os candidatos aprovados, tá certo? Provimento vitalício significa isso, que o cargo é vitalício no sentido de que? Diferenciado dos chefes, que são cargos de provimento temporário, tá? Por hora basta, você guardou isso aí, brilhante, já dá para passarmos para o próximo passo, né? Que já aí sim, tratando, só antes de falarmos dos requisitos dos concursos, tá, do concurso público, já trago para vocês os artigos correspondentes àquilo que eu falei. Olha aqui o artigo 182 da LC 75. Os cargos do Ministério Público da União, ele incluiu aqui o quê? Todos os ramos. Por isso que eu falo para você, vai fazer uma prova, senta ali. Você viu o que a questão está falando, ó? Ministério Público da União, ele quer saber de todos. Se ele falar Ministério Público Militar, ele quer saber só do MPM. Aqui, ó, os cargos do Ministério Público da União, ou seja, os cargos do MPT, do MPM, do MPDFT e do MPF. Os cargos do Ministério Público da União, salvo os de Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ou seja, ele fez a exceção dos chefes, esses cargos são de provimento vitalício e constituem as carreiras independentes de cada ramo. Cargos de provimentos vitalício.
Tá? Ninguém faz concurso para falar assim, eu vou ficar por 3 anos como procurador da República, daí eu tenho que fazer uma outra prova. Não, você fez o concurso já é de provimento vitalício, você pode chegar até a subprocurador. Você fez concurso para procurador do trabalho, passou, você pode chegar até a subprocurador-geral do trabalho. E assim sucessivamente. Porque para ser chefe, aí já são outros requisitos. Já precisa de lista tríplice, no caso, exceto o Procurador-Geral da República, já são outros requisitos, tá certo? Portanto, carreira independente, provimento vitalício e cuidado com isso aqui, ó. Todos os cargos do Ministério Público da União são de provimento vitalício. Falso! Porque os de chefe não são vitalício. Aí, Marcelo, pode vir do jeito que for que nós derrubamos isso aí, tá certo? 183, a Lei Complementar 75, diz: os cargos das classes iniciais, na base, os cargos das classes iniciais serão providos por nomeação. Nomeação é um ato do Procurador-Geral da República que vai chamar o sujeito colocando o nome dele no Diário Oficial, claro, depois que ele passou no concurso. Os cargos das classes iniciais serão providos por nomeação em caráter vitalício, porque na prova vai dizer para você, por nomeação em caráter temporária. Esse aqui você pode gritar, aqui tem pegadinha. Não grita que o fiscal vai tomar sua prova, mas dá vontade, né? Em caráter vitalício, caráter temporário é para os chefes, que vão ficar 2, podendo ser prorrogado por mais 2, entendeu? No caso do PGR, que pode ter sucessivas prorrogações, né? Mas no caso de membros de carreira, ele é de caráter vitalício. Tá? Apesar de que para se tornar vitalício precisa dos 2 anos. Porém, o cargo é de provimento de caráter vitalício. Os cargos das classes iniciais serão providos por nomeação em caráter vitalício, mediante concurso público específico para cada ramo. De novo, ele bate a carreira independente, concurso específico para cada ramo. Nomeação, tá certo? Em caráter vitalício, cuidado, troca vitalício por temporário. Ou então troca lá que todos eles são nomeados de caráter vitalício. Não, tá? Os cargos iniciais, tá certo? Os cargos iniciais. Né? Os demais também, porque olha aqui, ó, mas só que exceto de procurador-geral, porque os cargos do Ministério Público, salvo esses, aí vem, são de provimento vitalício, tá certo? São de provimento vitalício. As classes iniciais, nomeação em caráter vitalício. Ó, sujeito entrou aqui, nós temos no MPF, subprocurador-geral da República, procurador regional da República, procurador da República. Aqui, ó, esse aqui, ó, não é o cargo inicial? É caráter vitalício, nomeação de caráter vitalício. Tá certo? Não estou dizendo que foi nomeado já se torna vitalício. O cargo é vitalício. Agora, você, João da Silva, para se tornar vitalício, vai passar por estágio probatório, tá certo? Que é exatamente a determinação do próximo artigo, 184, diz: a vitaliciedade somente será alcançada após 2 anos de efetivo serviço. Vai colocar para você trocar esses 2 e mandar um 3 aqui, né, pessoal? Pegadinha. Porque 3 é para estabilidade de servidor, não de membro. A estabilidade do membro recebe o nome, primeiro, de vitaliciedade. O membro, o vínculo definitivo dele com o cargo não é através da estabilidade. É através da irmã da estabilidade, que chama-se vitaliciedade. Tá certo? E também não são 3 anos. 2 anos, tá certo? Aí 2 anos, aquele cargo que já é vitalício, agora será preenchido por um sujeito que tornou vitalício, tá certo? Tá? Então, aqui fechamos com essa situação de o cargo inicial é de caráter vitalício, mas o sujeito, o membro, torna-se vitalício
após 2 anos, após aprovação no estágio probatório. Vamos fazer só uma ponta aqui de ligação? Marciano, e se não for aprovado no estágio probatório? Corregedor manda embora, né, Marciano? É assim, pessoal? É o corregedor que manda embora? Muito bem. Corregedor não, né, pessoal? O corregedor, ele não tem atribuição para mandar embora. O corregedor, ele apenas faz o quê? O acompanhamento do estágio probatório. Tá certo? Ele acompanha o desenrolar do estágio probatório e aí compete ao Conselho Superior de cada ramo, né, avaliar o membro em estágio probatório para ver se vai aprovar ou não. Mas se reprovar o sujeito, quem que vai exonerar? Porque demitir não é, né, pessoal? O sujeito reprovado no estágio probatório é demitido ou exonerado, pessoal? Aí, galera, muito bem, tá mandando bem. Não é demitido, porque demissão é uma punição. Ele não está sendo punido, ele está sendo reprovado. Ele foi reprovado no estágio probatório, né? Neste caso, quem é o responsável para exonerá-lo? Aí vai perguntar para você assim, vamos vincular a pergunta então? O promotor de justiça adjunto, tá? Promotor de justiça adjunto, não logrou êxito no estágio probatório. Ponto. Dessa forma, após o regular processamento, tá, o seu nome foi encaminhado para o Procurador-Geral Procurador-Geral de Justiça para a efetivação da exoneração. Ponto. É possível isso, pessoal? É o Procurador-Geral de Justiça que exonera? Primeira coisa, como que iniciei a pergunta? O promotor de justiça adjunto. Promotor de justiça adjunto faz parte do MPDFT, muito bem. Foi reprovado por regular processamento. Que regular processamento? Se é regular, então seguiu o trâmite legal. Quem reprova é o Conselho Superior do MPDFT. Terceira parte da questão. Foi efetivada a exoneração pelo PGJ. Será efetivada a exoneração pelo PGJ? Falso. Exoneração é feita pelo chefe do MPU. Não estou dizendo demissão, pelo amor de Deus. Chefe do MPU não faz demissão de membro. Mas ele pode exonerar aquele que não se tornou vitalício. Tá certo? Eu sou membro do MPT, sou procurador do trabalho, cargo inicial. Não fui aprovado no estágio probatório. Quem vai me reprovar? Conselho Superior do MPT. Quem vai mandar lá publicar no Diário Oficial a minha exoneração? É o PGT? Falso. É o Procurador-Geral da República, como chefe do MPU. Tá certo? E o corregedor entra onde aí? O corregedor só vai acompanhar durante os 2 anos o desenrolar do estágio probatório. Mensalmente, quinzenalmente, aí é problema deles, não cai isso na prova, o período de acompanhamento, a forma de acompanhamento. Agora cai dizendo, quem é a atribuição para acompanhar o estágio probatório? Corregedor de cada ramo. Quem é o responsável para dizer se reprovou ou não? Conselho Superior de cada ramo. Qual que vem a pegadinha? Pegadinha vai dizer que é o Conselho de Assessoramento Superior. Falso. Pegadinha vai dizer que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Falso. Tá certo? É o Conselho Superior do ramo do membro em estágio probatório. Você é do MPT? Então vai ser o Conselho do MPT. Tá certo? E o responsável para exonerar não é o chefe do ramo. É o Procurador-Geral da República como chefe do MPU. A menos que seja do MPF, né, Marcelo? Porque no MPF, o Procurador-Geral da República é o mesmo, é o chefe do MPU, é o mesmo chefe do MPF, muito bem, só que cuidado. Quando ele estiver exonerando o membro, porque reprovou em estágio probatório, ele está fazendo não como chefe do ramo, mas como chefe do MPU. Aí, senhores, pode embolar, pode fazer pegadinha, entendeu? Por isso que eu falo, pessoal, quando você estiver estudando, você mesmo tem que ser o seu examinador. Quanto mais você complicar para você, melhor, pessoal. Você chega um momento que dá a impressão que foi você que fez a prova. Você vai ver, ó, vai ter alguma questão que fala, mas parece que essa questão fui eu que fiz, pô. Eu bolei uma questão dessa aqui,
Porque você vai ter que ir aumentando, você vai pegando o gosto e você vai aumentando o grau de dificuldade. Você pega uma palavrinha e já coloca cabelo nela, já inventa tudo quanto é jeito, entendeu? Para tentar dificultar ao máximo o seu aprendizado, no sentido de que dificultar ao máximo o seu treinamento para que você não tenha surpresa. É aquela história que eu já falei para você. Quando o treinamento é difícil, a guerra se torna fácil. Entendeu? Você imagina quanto aquele povo que matou Bin Laden treinou, quanto aquele soldado do exército treinaram, pessoal. Entendeu? Americano. Você imaginou? Cara, aquele treinamento ali, pessoal, foi exaustivamente. Você pega aí, joga no Google para você ver aí, coloca assim, Operação Traíra. Você vai ver que foi uma operação que teve, né? E eu gosto dessa doutrina militar porque eu fui sargento do exército, né? E teve essa Operação Traíra ali contra as Farc no Brasil, ali na década de 90, 92, por aí, em que os colombianos ali, na verdade, a Força Revolucionária, a Farc, né? Colombiana, invadiu ali e matou soldado brasileiro. Você vê o que a FE, Força Especial, paraquedista e tudo mais, baixou lá e recuperou o armamento e tal. Sabe por quê, pessoal? Porque o treinamento dos FEs, da Força Especial Brasileira, é terrível. Entendeu? É terrível. Se neste momento acontecer uma invasão lá no Acre, os caras pegam o avião, o helicóptero e baixam lá. Eles não treinam para determinado evento. Eles treinam continuamente. Assim é o concurseiro. Ele tem que ficar treinando. Por isso que eu fico pegando no pé de vocês. Exercício. Entendeu? Exercício exaustivamente. Já tive a oportunidade de fazer exercício no sábado, para o AB de segunda fase. No sábado, último exercício de segunda fase, caiu o mesmo problema. Claro que não com personagens iguais, não vai pensar que eu fazia a prova, que eu tinha ciência da prova. Mas você vai eliminando. Caiu na prova exatamente aquilo que nós tínhamos treinado na peça um sábado anterior. Você tem condições de fazer isso com o seu estudo quando você estiver lendo. Fala, Marciano, eu vou trocar a palavra vitalício por temporário aqui. Porque é exatamente o que o examinador vai fazer. Tá bom, pessoal? Vamos lá então? Tá? Falamos então dos artigos referentes aí ao aspecto geral do concurso. E aí vem a vedação da transferência, que eu falei para você, artigo 185, para terminar. É vedada a transferência ou aproveitamento nos cargos do Ministério Público da União, abrangência, mesmo de um para outro de seus ramos. Ou seja, trocar um membro, sair do MPT para o MPF, ou vice-versa, negativo. E nem aproveitar cadastro de reserva, né, professor? Exatamente. Isso é possível para servidor e não para membro. E o 186 diz o seguinte: o concurso público de provas e títulos para ingresso em cada carreira do Ministério Público da União terá âmbito nacional, né? Não é concurso regionalizado, destinando-se ao preenchimento de todas as vagas existentes e das que ocorrerem no prazo de eficácia, ou seja, cadastro de reserva, mas para cada ramo e aí em caráter nacional, ou seja, você não vai fazer concurso. Estou fazendo concurso para o estado de Santa Catarina, para o MPF, mas só para lá, para Santa Catarina. Não, o concurso é de âmbito nacional, só trocar nacional aqui por regional, que fica falso, tá certo? E aí, agora os requisitos, então, do concurso público, especificamente os requisitos, tá? Eu só vou fazer um breve intervalo, porque eu volto nos requisitos depois, só para você tomar uma água, tá certo? Para tomar água, mas eu volto neste assunto logo em seguida, tá certo, pessoal? Um minutinho só, tá bom?